professora de Física e na aula de hoje a gente vai falar sobre deslocamento e distância. São dois conceitos muito comuns que muita gente confunde e na aula de hoje a gente vai descobrir qual a diferença entre eles. Vem comigo, pega papel, caneta, canetão e vamos fazer um resumo bem eficiente para que quando você precisar revisar esse conteúdo já esteja à mão. Antes de começar a aula, se inscreve no canal, dá uma olhadinha se o sininho está ativado e deixa o like. Boa aula! Vamos começar então o nosso resumo sobre deslocamento e distância. Como eu já falei, deslocamento e distância são coisas diferentes, então a gente vai diferenciar eles agora. A distância percorrida é basicamente quantos metros um carro, por exemplo, percorreu, ou uma pessoa, ou o que você quiser estudar naquele momento. Vamos supor que eu saia do ponto A e vá até o ponto D, passando pelos pontos B e C. A gente pode estar trabalhando com metro, mas a gente também pode estar trabalhando com centímetro, com quilômetro, com qualquer unidade que você queira trabalhar ou que o seu exemplo peça. Então, nesse caso, vamos trabalhar com metros. Para eu saber qual foi a distância que eu percorri saindo de A e indo até a D, eu tenho que somar os meus 4 metros de A até B, os meus 6 metros de B até C e mais 4 metros de C até D. E isso vai me resultar em 14 metros. Essa foi a distância que eu percorri para sair do ponto A até o ponto D. Esse exemplo, a gente vai utilizar o relâmpago Marquinhos, claramente fora de uma escala, certo? Ele saiu dos 20 quilômetros e daí ele foi até os 160 quilômetros. E depois ele voltou até os 80 quilômetros. Então, se o relâmpago Marquinhos saiu dos 20 quilômetros e foi até os 160, a gente sabe que ele percorreu 140 quilômetros. E se ele voltou dos 160 até os 80, ele percorreu mais 80 quilômetros. Dessa forma, a gente sabe que a distância total que ele percorreu foi de 220 quilômetros. Beleza, eu acho que deu para a gente entender o que é a distância percorrida. Mas e o nosso deslocamento? O deslocamento ou deslocamento escalar é a variação do espaço percorrido. Então, a gente usa essa formulazinha aqui, onde o ΔS é a variação do meu espaço, o meu S é o meu espaço final e o meu S0 é o meu espaço inicial. Dá uma olhadinha que vai ficar super fácil de entender. Usando o nosso mesmo exemplo de antes, onde eu saí do ponto A e fui até o ponto D e tinha percorrido 14 metros, dessa forma, se eu calcular apenas o meu deslocamento, levando em consideração a distância do ponto A até o ponto D, eu vou ver que o meu deslocamento vai ser de 12 metros. Vamos botar metro aqui para ninguém reclamar que está sem unidade. Então, olha só, antes, se eu fosse calcular minha distância total percorrida, ia dar 14 metros. Porém, se eu levar em consideração apenas o meu ponto inicial, que foi o A, e o meu ponto final, que foi o D, eu vou ver que houve um deslocamento de 12 metros. E no nosso exemplo do relâmpago Marquinhos, se ele saiu dos 20 quilômetros, foi até os 160 e voltou aos 80, e a gente quer descobrir o deslocamento, a gente vai usar aquela fórmula que está ali em cima. E dessa forma a gente vai descobrir então qual foi o deslocamento dele. Monta a tua conta comigo e vamos lá. Qual foi o nosso deslocamento final do relâmpago Marquinhos? 80 quilômetros. E qual foi o meu espaço inicial do relâmpago Marquinhos? 20 quilômetros. Agora é só você fazer uma subtração. 80 menos 20, 60 quilômetros. Então, dá uma olhadinha que a distância que o relâmpago Marquinhos percorreu foi de 220 quilômetros.
Porém, o seu deslocamento foi de 60 quilômetros. Esse aqui é o nosso resumo da aula de hoje. Dá uma olhadinha se o teu tá completinho, mas peraí, não vai embora ainda. Fica comigo mais um minutinho. E aí, gostou da aula de hoje? Eu espero que sim. Se tu gostou, se inscreve aqui no canal, vem fazer parte desse nosso maravilhoso mundo da física. Compartilha o vídeo com os teus colegas que estão com dificuldade nesse conteúdo. Dá uma olhadinha se o sininho tá ativado, assim tu vai receber todas as notificações do nosso canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!